Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Nuti. No programa de hoje, o tema é Legítima Defesa da Honra. O bate-papo vai ser logo depois da vinheta. Conversando com o Nuti. Penal e processo penal da atualidade. Você sabe se a defesa da honra é crime no Brasil? E você também sabe qual o conteúdo da decisão do STF sobre defesa da honra no que tange agressão à mulher? A resposta para essas e outras perguntas você saberá agora, pois eu estou junto com o professor Guilherme Nuti para falar sobre esse tema muito importante. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, e mais uma vez é uma satisfação para nós discutirmos um tema tão relevante. A satisfação é toda nossa. Bom, professor, vamos começar então com essa primeira pergunta que eu acho que ela é importantíssima. A defesa da honra, ela é crime no Brasil? Quando a gente fala em defesa da honra, nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando do direito à honra, de um lado, estamos falando da legítima defesa desse direito do outro. E aí nós temos que ter em mente que honra é um direito. E é um direito que não é garantido apenas na lei, é garantido na Constituição Federal. No artigo 5º, inciso 10, está escrito com todas as letras. É direito individual, todos nós temos. A privacidade, intimidade, a imagem e a honra. A honra, na verdade, é a reputação que todos nós temos e queremos preservar. A imagem que as pessoas fazem a nosso respeito. E tem a honra também no sentido de amor próprio, quer dizer, todos temos uma imagem positiva de nós, que isso é amor próprio e é importante preservar. Por isso é punida a calúnia, a injúria, a difamação. Então existe um bem jurídico relevante. Aí surge a questão, mas a gente pode defender esse direito com uma agressão física? Sempre é essa a questão. Posso defender a honra? Alguns juristas dizem, não. Você não pode defender um direito que é imaterial, invisível, porque não é um bem material, palpável. Você pode defender o seu celular, o seu relógio, se um ladrão quiser pegar. Mas você vai defender a sua honra para quê? A sua honra nunca é perdida totalmente, porque é uma imagem, é uma reputação. Então você pode defendê-la em juízo. Se alguém te ofende, você move uma ação penal contra. Essa é uma versão. Eu não aprecio essa ideia, porque você está entregando ao agressor da honra uma carta branca. Primeiro que nem todo mundo vai contratar advogado para entrar com a ação, que é caro. A ação é privada, ou seja, tem que contratar advogado para processar. As pessoas não têm dinheiro majoritariamente para isso. Segundo, você está sendo ofendido em público, por exemplo, dentro de uma reunião com várias pessoas do seu conhecimento e alguém está te proferindo injúrias, difamações sem parar, na sua frente. E você não pode fazer nada, porque eu não posso me defender, não é? Ora, é o momento que se diz, se você empurrar essa pessoa para fora, usando, obviamente, a força necessária, der um soco nessa pessoa para ela calar a boca, isso é defesa da honra e é legítima. Aí você aplica o artigo 25 do Código Penal. Você está reagindo com os meios necessários, moderadamente, contra uma agressão injusta, atual, contra direito seu. Então, penso eu, é sim admissível a defesa da honra. Agora, o que não pode acontecer, e isso é o grande problema, é o exagero. Então, você está me ofendendo, eu tiro um revólver, descarrego o revólver, mato a pessoa e digo, estava protegendo a minha honra. Ora, isso não tem sentido. Então, essa ideia de defesa da honra, limitada, moderada, a meu ver, é perfeitamente cabível. Perfeito.
dentro de tudo isso que você falou, a gente imagina que, claro, se você conversa com leigos a respeito disso, cada um vai ter uma opinião com relação à dosimetria do que seria a resposta justa com relação a isso. Então, nesse ponto, a gente já imagina que é um assunto polêmico. Além dessa questão da dosimetria e tudo mais, qual outros pontos de polêmica você vê nessa questão da legítima defesa da honra? O grande ponto polêmico nem é você defender a honra moderadamente, não é? Como eu havia mencionado. Nem é o grande ponto. A polêmica se concentra na legítima defesa da honra no contexto das traições conjugais e amorosas. É aí que tem o desvirtuamento da ideia, uma tergiversação. Porque durante muitos anos no Brasil, e eu não digo que isso acabou, muitos homens, e é uma questão também de machismo e patriarcalismo no Brasil, quer dizer, pega a mulher com outra pessoa numa relação amorosa, sente-se traído e mata. Às vezes mata a mulher e o namorado dela. Às vezes só a mulher. E depois ele chama para ele legítima defesa da honra. Aí é uma situação completamente desvirtuada. Porque se pararmos para pensar, onde é que está a honra nessa história? Dentro das regras do direito, a honra, quem é o desonrado, na verdade, é o traidor. Uhum. Porque dentro do direito civil, casamento prevê fidelidade, está lá. Quem é infiel é o errado, não é isso? Na lei civil. Então, quem estava traindo é o desonrado, é o que fazia a coisa errada. Então, por que o indivíduo se sente desonrado a ponto de matar a mulher? Porque isso é uma concepção machista da sociedade brasileira. A ideia de que você tem que resolver as coisas no sangue. Não pode resolver numa separação judicial. Então, quando se transforma a questão dessa maneira, foge a legítima defesa da honra do eixo, não é? Daquilo que eu falei em primeiro lugar. A honra é um direito importante. Você pode defender moderadamente, mas naquele exemplo. Eu estou sendo ofendido, estou me defendendo. Agora, quando você transfere a honra, não é, de uma pessoa para outra ilegitimamente, não dá para você ficar falando ilegítima da honra. Agora, durante muitos anos, nós tivemos no Brasil vários casos julgados no júri popular de homens absolvidos por matarem mulheres que pretensamente os teria traído. Às vezes nem havia desconfiança e já havia o homicídio. E era praticamente banal essa defesa no júri. Lá ia o advogado, não é, falar mal da vítima, que já estava morta, e dizer que o indivíduo era exemplar e que estava protegendo a sua honra de um homem traído. Então, essa situação já gerou tanta discussão, e o marco divisório disso foi o caso Dock Street, não é? Que matou nessas circunstâncias, não é? E teve praticamente uma absolvição no primeiro julgamento do júri, não é? Que deu a ele homicídio culposo, que é praticamente nada, e houve um movimento enorme no Brasil, isso no final dos anos 70, começo dos anos 80, movimento feminista, campanhas, publicidade, minissérie, novela, tudo em torno da legítima defesa da honra, totalmente desvirtuada, sob aquele argumento: quem ama não mata. Ele foi a novo julgamento e foi condenado. Uhum. Veja como até o júri absorve, né, as movimentações da sociedade. Então é essa a ideia totalmente errada que se faz da legítima defesa da honra. Perfeito, professor. A próxima pergunta tem até a ver um pouquinho, porque a gente ainda está no contexto da relação da agressão à mulher, né?
E a questão é, qual o conteúdo da decisão do STF em relação à legítima defesa da honra nesse contexto da agressão à mulher? O Supremo Tribunal Federal decidiu, e eu até acho que foi uma decisão ousada, mas talvez necessária, de dizer, né, no plenário do Supremo, dizer, os ministros todos, ninguém pode alegar no tribunal do júri, nesses casos de violência contra a mulher, a tese legítima defesa da honra. Então vejam, de maneira inédita, o Supremo Tribunal Federal está vedando uma tese, vedando que o advogado sequer levante a tese, para os jurados avaliarem. Por que o Supremo proibiu essa tese no júri e não falou nada do juiz togado? Por quê? Porque o juiz togado já não aceitava essa tese, né? Eu nem diria para matar, porque matar seria júri, mas uma agressão física, uma lesão corporal. Os juízes não aceitavam essa tese. Mas quem aceitava? O povo, que é machista, tem a concepção de que a mulher é inferior ao homem, tem que dever satisfação e etc. Então o Supremo tomou uma posição e falou, olha, em época que nós temos no Brasil uma política criminal voltada dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, contra a violência, inaugurada ali oficialmente com a Lei Maria da Penha, não é, que já vai para 20 anos, cheia de modificações, não é, nós não podemos continuar a aceitar uma tese esdrúxula. Então ele entrou na questão de dizer claramente no julgado o que eu acabei de mencionar. Não existe legítima defesa da honra nesse contexto. Não tem honra a ser definida aí. Não tem nada a ser defendido a tiro, não é? Para ir parar no júri. Certo? Nós acabamos de modificar o feminicídio, retiramos o feminicídio do contexto do homicídio, criamos um crime especial chamado feminicídio com a maior pena brasileira, de 20 a 40 anos. Isso é recente. Por quê? Proteção à mulher. O Brasil é um dos países onde mais acontece feminicídios. Então, dentro de toda essa lógica, o Supremo falou, quer saber? Esta tese é vedada. Então, o que acontece? Se o advogado levantar a tese, o juiz tem que interferir e dizer não. Esta tese o Supremo Tribunal Federal vedou, o senhor não vai defender no meu tribunal. Aqui não. Ah, eu quero continuar falando. Não vai defender, dissolve o conselho de sentença se for necessário, marca outro júri e intima o réu a constituir outro advogado, já que esse se recusou, não é, a não levantar a tese, que tem respaldo do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aí, não é, uma questão relevantíssima para o Tribunal do Júri especificamente. Com certeza. E professor, já encaminhando para o final do programa, mas eu imagino que alguns podem falar que essa decisão de alguma forma pode lesar a defesa do acusado. O que o senhor tem para falar sobre isso? Realmente, a gente também não pode negar de uma maneira absoluta que isso vai acontecer. É uma tese razoável. Inclusive porque na própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, que fala dos princípios do júri, o número 1 é plenitude de defesa. Ou seja, no tribunal do júri você precisa assegurar ao réu a maior defesa possível. Por quê? Porque o jurado está decidindo a vida dele sem fundamentação. É na base do voto. E eu trabalhei 7 anos no júri da capital. Homicídio todo dia. A gente sabe que o jurado é impressionado. Ele forma a cabeça dele, a convicção dele, muitas vezes pelo jeito do réu, pela cara do réu, pelos argumentos do promotor, que não tem, às vezes, nem pertinência ao caso. Né? Então, tudo isso faz a cabeça do jurado. Vai prejudicar a defesa para alguns advogados que pensam na tese? Sim, provavelmente. Né? Outra coisa,
muitos advogados também, já sabendo dessa ideia de que a legítima defesa da honra já não estava mais sendo aceita, mudaram um pouco e falam em violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima e querem homicídio privilegiado. Então mata a mulher porque ela traiu e quer homicídio com pena de 4 anos. Regime aberto. É um prêmio. Se a gente pensar bem, nem essa tese deveria ser admitida. Mas essa tese não está no acórdão do Supremo. Vamos falar ainda do que está lá? Não pode levantar a legítima defesa da honra. Vai prejudicar a defesa? Vai. Mas acontece que não existe nenhum direito absoluto. Todos os direitos constitucionais têm exceções. Todos. Porque um direito acaba batendo com o outro. E não tem um direito que supere o outro. Eles têm que se compor. E é essa a ótica que o Supremo adotou. Por isso, veja, tem plenitude de defesa no júri? Tem. Mas tem a dignidade da pessoa humana do outro lado, que é a dignidade da mulher. Então eu acho que tem que se acomodar. Não é? A tese é tão banalizada e tão absurda que tem mesmo que ser vedada. Há várias outras linhas de defesa que não sejam essa. Então, evidentemente, respondendo à questão, muitos advogados questionaram, não é, que estariam sendo cerceados, mas é um cerceamento imposto pela realidade. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado por esses esclarecimentos nesse tema que é super importante, a legítima defesa da honra. E claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E se você gosta desse tipo de assunto, gosta das explanações do professor Nutti, eu tenho um convite especial para você. Vai lá no Spotify, coloca lá Conversando com Nutti, que toda semana tem um episódio novo na sua timeline, tá bom? Aqui no YouTube é uma vez por mês, mas no Spotify toda semana um novo episódio do Conversando com Nutti. Segue a gente lá também. Até a próxima!